Ei pessoal, aqui é o Jonas e hoje a gente vai conversar sobre quem eram os monges Shaolin. Se você, quando ouve falar de monges Shaolins, pensa numa pessoa que é careca, muito habilidosa nas artes marciais e totalmente devota ao budismo, saiba que em parte isso é verdade, mas em parte isso tá cheio aí de nuances que a gente tem que pensar quando a gente vai falar de pessoas reais que existiram ao longo da história, tá? Então, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar o que é um templo budista no meio da China imperial e como que é o dia a dia dessas pessoas que estão nessa situação. O templo Shaolin, ele é um dos mais famosos templos que tem na China, mas ele não foi o único. Então, tinha vários outros templos que tinham uma dinâmica e um dia a dia muito parecido, tá? Então, um templo, ele é na verdade um complexo de estruturas. Então, você não tinha só uma estrutura, você tinha várias salas que elas podiam estar conectadas ou não, e normalmente eram construções que eram feitas ao longo de muito tempo. Então você constrói um templo principal, né? Você constrói uma sala principal, aí depois você vai adicionando outros locais. Você pode fazer um local que é um dormitório, você pode criar uma nova sala de meditação, você pode criar salas com fins específicos, tipo uma forja, para fazer ferramenta mesmo, nem estamos falando aqui só de arma, tá? Mas você vai ter vários tipos de construções que elas podem ser adicionadas aos poucos. Por isso que no templo Shaolin, por exemplo, você vai ter um complexo de estruturas. Mas além disso, você vai ter também terras cultiváveis ao redor do templo. No caso do templo Shaolin, foi o imperador Xiao Wen que em 495 depois de Cristo autorizou que o monge indiano Batu criasse um templo. Então ele deu as terras e deu os fundos para esse monge erguer o templo. E essas terras eram bem extensas. Os monges, eles acabavam usando essas terras para cultivar. É importante lembrar que na China imperial o estilo de vida era basicamente agrário. Praticamente toda a população ela vivia no campo e ela tinha que garantir sua própria subsistência. O que acontece? Isso fez com que a área do templo Shaolin ela fosse usada para fins de agricultura. Então, grande parte da rotina dos monges ela estava ligada com a limpeza do templo, ela estava ligada com o estudo das escrituras sagradas do budismo e estava ligada também com a agricultura, com cultivar as terras do templo. E aí é importante a gente lembrar que essa questão da agricultura ela ainda fica mais forte num templo budista, porque os budistas, em sua grande maioria, eles adotam o vegetarianismo, ou seja, eles não matam animais para poder seguir um princípio ético, que é não causar o sofrimento a outros seres. Então a violência que você causa quando você caça um animal, ela é indesejável na filosofia budista. Por isso, é mais importante ainda no contexto dos monges trabalhar na terra, tá bom? Só que tem um detalhe importante. Não era só os monges que moravam e viviam no templo que usavam esse espaço. Então, em primeiro lugar, você tinha a população dos vilarejos ao redor. O templo Shaolin, por exemplo, ele está numa região remota, mas ele estava próximo de alguns vilarejos. Então, tinha pessoas que ficavam na região também, que moravam ali aos redores. E algumas vezes essas pessoas iam ajudar a cultivar a terra do templo. Então, era muito grande, não é um pequeno sítio, é uma fazenda mesmo que tinha. Então, você precisava de muitas pessoas para fazer com que aquela terra ficasse produtiva. Então tinha esse certo escambo, né? De certa forma, os monges eles acabavam fazendo alguns serviços no sentido de fazer cerimônias, dar aquele apoio espiritual para a população. Então tinha essa troca. Além disso, algumas salas do templo elas podiam também ser alugadas para pessoas de fora. E aí não era incomum que artistas marciais ou estudantes eles fossem para essas salas para aproveitar o ambiente mais tranquilo do templo e aproveitar também a possibilidade de ter uma troca de conhecimentos. Esses artistas marciais e esses estudantes que iam lá para o templo, eles levavam conhecimento para o templo e também eles traziam conhecimento do templo para as comunidades deles. Então tinha uma troca, tinha um intercâmbio ali entre os monges e as pessoas que iam lá alugar essas salas.
tá? Então o que acontece? Muito das artes marciais do templo Shaolin pode ter sido influenciada por conta desses encontros com esses artistas marciais. Além disso, os estudantes que iam lá, eles estavam preocupados em fazer os exames imperiais, os exames militares, então eles já levavam uma bagagem de conhecimento e provavelmente houve essa troca, né? Alguns monges eles deviam ter conhecimentos que poderiam ser utilizados por esses estudantes e os artistas marciais também, e vice-versa, tá? Então é importante lembrar que, na verdade, o templo, apesar de ele ser um lugar remoto, meio que afastado das grandes cidades, ele era ao mesmo tempo um local que na região era muito importante, era algo muito ligado às comunidades que estavam ali ao redor, beleza? Agora, tem um detalhe muito importante. A rotina dos monges, como eu já falei, era de limpar o templo, que era muito grande, especialmente quando você tem vários ambientes diferentes, pátios, salas, quartos, enfim, você tinha muita coisa para fazer. Você tinha que fazer sua comida, então todo dia, né, tinha que juntar um grupo lá para fazer a comida. Além disso, você tinha que trabalhar na terra para poder produzir a comida. Enfim, você tem muitos afazeres aí no seu dia que são afazeres de qualquer pessoa que viva no campo. Aí você também vai ter as obrigações de um monge, ou seja, você vai ter que estudar as escrituras, você vai ter que meditar, o que é muito importante no budismo, e participar de certas cerimônias, certos rituais. Então tem todo um dia a dia aí, um cronograma que você tem que seguir. E o tempo livre que os monges tinham, ele podia ser usado para várias coisas. E ia muito do gosto do monge, do que ele ia fazer. Como era pouco tempo livre, cada pessoa ia escolher como gastar esse tempo. Existe uma crença popular de que todo monge Shaolin, ele era versado em artes marciais, e aí ele sabia se defender e tinha habilidades incríveis, e que lá no templo tinha esse treinamento marcial pesado. Só que na realidade não era bem assim. Tem um ponto que é muito importante a gente lembrar, que a arte marcial era muito mais difundida. Talvez ela pudesse não ter uma sistematização tão universal igual a gente vê hoje, onde tem mais estilos bem definidos, linhagens bem definidas, tanto de estilos de Kung Fu quanto de artes marciais mesmo, mas ao mesmo tempo todo mundo tinha que saber um pouquinho de arte marcial, justamente porque a vida era muito mais perigosa. Se você já viveu no campo, você sabe que às vezes você vai ter que se defender de um animal selvagem, você sabe que você vai ter que enfrentar um bandido, por exemplo, pessoas que querem saquear as riquezas da sua terra. Isso é o tipo de coisa que acontecia, um perigo muito real. Então, os monges, eles normalmente já sabiam alguma arte marcial, algumas técnicas, algumas habilidades de luta e sobrevivência antes deles se ordenarem monge, ou seja, antes deles fazerem os votos dele lá diante do abade do templo em questão. E esse fenômeno, ele aparece em vários outros templos. Eu estou falando aqui especialmente do templo Shaolin e dos monges Shaolins, que eles são os mais famosos, mas muito do que eu estou falando aqui vale para vários outros templos. A arte marcial era algo muito mais ligado na vida das populações da China imperial, justamente pelo contexto conturbado e pela vida no campo. Vivendo na cidade e com uma certa seguridade social já estabelecida, é muito mais difícil você entrar numa situação onde você precise usar a violência. E é recomendado, na maior parte das vezes, que você não use a violência, justamente porque, primeiro, você pode ter danos maiores aí à sua vida, e também porque você pode ter a lei em cima de você agir de forma que infrinja os direitos das outras pessoas. Enfim, a violência era muito mais comum naquela época do que é hoje em dia. Então a gente tem que separar bastante essa ideia de como a gente vive hoje e de como a vida acontecia há um tempo atrás. Então, no final das contas, essa divisão entre os monges, que são simplesmente monges, ou seja, eles basicamente se concentram nos estudos das escrituras, na sua meditação, no seu caminho espiritual, dos monges que são guerreiros, que eles estão lá também para lutar. Ela existe
mais contemporaneamente. Então a história do templo Shaolin, ela vai e volta. Então um grupo de pessoas começa lá no templo, aí o templo ele é saqueado, é destruído, às vezes por bandidos, às vezes até pelo próprio governo que tomou o poder lá numa dinastia X ou Y, enfim. Então o templo Shaolin era um local onde muitas pessoas vão e voltam. Então quando o templo é destruído, esse conhecimento todo migra para outras regiões e passam os anos, volta esse pessoal e nem sempre esse conhecimento volta. Então fica um intercâmbio muito grande de conhecimentos e tal. Hoje o templo Shaolin ele é uma instituição que ele não só propaga o budismo, propaga o Kung Fu, como ele também é uma atração turística, onde várias pessoas vão visitar o templo para conhecer mais da história, para conhecer mais da vida do templo. Você também pode até mesmo fazer um turismo marcial lá no templo Shaolin e acompanhar o treino, tá? Que os monges eles preparam para pessoas de vários níveis de prática que fazem Kung Fu. Mas o que acontece? Então hoje lá no templo Shaolin você tem sim uma divisão entre os monges acadêmicos, que são os monges dedicados ao estudo do budismo, das escrituras, e os monges guerreiros, que são os monges dedicados ao cultivo do corpo, ao cultivo das habilidades do Kung Fu. Então você realmente tem essa divisão hoje, mas essa não era uma divisão muito antiga. O que você tinha, na realidade, na China Imperial, era um espectro de pessoas. Então você tinha aqueles monges que eram mais voltados para os estudos, voltados para a religião, e tinha aqueles monges que eles eram mais voltados pelo estilo de vida que eles tinham lá, e mesmo que eles tivessem uma ligação com a religião, eles tinham as suas próprias ideias até de moralidade. Por isso que alguns monges comiam carne, justamente pensando nesse poder a mais que o alimento ele poderia te dar na hora do combate. Então tinha essa crença que comendo carne você teria mais poder. E essa crença ela é baseada muito numa lenda, num mito, que eu já fiz um vídeo sobre isso, e aí eu vou deixar o link aqui no vídeo para você poder assistir e saber um pouco mais desses mitos aí do templo Shaolin, tá? Então, resumindo, os monges, eles são pessoas muito diversas. Hoje você tem essa divisão, mas essa é uma divisão muito contemporânea. E essa divisão ela é muito baseada numa ideia que foi feita a partir das lendas que o povo, o folclore chinês e agora o folclore mundial a respeito do Kung Fu tem sobre os monges Shaolins. Então tem toda uma história, tem toda uma narrativa de que os monges eles eram guerreiros imbatíveis, que eles eram pessoas que treinavam a arte militar dentro do templo. Só que isso não é verdade, pelo menos não da forma como a gente imagina. Hoje você tem sim esse grupo que treina a essas habilidades marciais, essas habilidades do corpo mais ligadas à arte. Agora, na China Imperial, você não poderia ter esse tipo de treinamento, porque naquela época, fazer um grupo de monges se tornar uma milícia era muito mal visto pelos imperadores. É como se você tivesse dentro do seu território um exército particular que poderia ou não se voltar contra você, ou seja, você teria uma preocupação a mais. Por isso, os imperadores chineses, eles em geral, eles não olhavam com bons olhos para essa prática marcial no templo. Não é à toa que muitas das lendas que a gente vê sobre os monges Shaolins, elas vêm de acordo com essa justificativa perante as autoridades e a população de por que monges budistas treinam artes marciais. Então você tem um estágio onde a arte marcial ela vem muito do monge mesmo, então é a arte, é o Kung Fu da vila, né, que ele aprendeu lá no seu vilarejo e tal, a própria experiência dele. Só que aí isso vai evoluindo até que chega um ponto que de fato os monges eles começam a criar um sistema de luta dentro do templo Shaolin, e não só no templo Shaolin, mas isso aconteceu em vários outros locais, justamente porque você vai tendo conhecimentos passados de geração a geração que vão se tornando um sistema de luta mais rebuscado. Mas muitos desses sistemas eles foram e se perderam. Então o que a gente tem hoje do templo Shaolin em questão de Kung Fu é na verdade um apanhado de várias técnicas que alguns monges eles juntaram justamente para poder organizar e passar melhor para as novas gerações. O tempo vai passando, se essas tradições elas não são organizadas
valorizadas e mantidas, elas acabam se perdendo. Então fica muito atento aí quando vocês ouvirem uma história do Templo Shaolin. Alguns monges, eles tinham habilidades incríveis e eles aparecem aí nos registros históricos como pessoas que realmente tiveram algum feito marcial muito importante. Já outros monges, nem tanto. O feito deles era muito mais ligado à vida espiritual aí de um monge budista. Tá? Então isso aí é um apanhado geral de como era o dia a dia dos monges Shaolins e se eles treinavam arte marcial ou não. Então você pode ver que a resposta era um pouco mais complexa. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, quer saber um pouco mais do Templo Shaolin, dos monges Shaolins, ou então do Kung Fu como um todo, deixa aí suas questões no comentário, tá? Vai ser um prazer aí te responder. E também, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like e se inscreva aí no nosso canal para você poder ser notificado de novos conteúdos. Então a gente fica por aqui, até mais!